Não posso mais fingir, Beatriz. Meu coração sangra cada vez que te vejo com ele. As palavras de Inês ecoaram como um trovão no pequeno café da Baixa Lisboeta, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao burburinho dos turistas. Beatriz, com os olhos arregalados, deixou cair a colher de chá que tilintou contra o pires de porcelana. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas em arco, iluminando o rosto pálido de Inês, marcado por lágrimas que teimavam em cair. Era um momento que partia o véu da amizade, expondo uma ferida aberta no tecido da sua relação de anos. Beatriz e Inês cresciam juntas nas ruas empedradas de Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa. Desde crianças, partilhavam segredos sussurrados à sombra dos arcos mouriscos, correndo entre as varandas floridas e os fadistas que cantavam à noite. Beatriz, filha de um pescador do Tejo, tinha a pele morena beijada pelo sol e um sorriso que iluminava as festas de Santo António. Inês, vinda de uma família de artesãos de azulejos, carregava nos olhos o verde profundo dos campos do Alentejo, de onde os pais haviam migrado. A amizade delas era como fado, melancólica, intensa, enraizada na alma portuguesa. Mas agora, aos 25 anos, tudo mudava. Beatriz namorava com Miguel, um jovem arquiteto que sonhava em restaurar os prédios antigos da cidade. Ele era charmoso, com cabelos negros ondulados e um jeito de falar que evocava os poetas de outrora, como Camões. Inês, que trabalhava numa galeria de arte no Chiado, via-os juntos e sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. É só ciúme de amiga, dizia a si mesma, enquanto pintava telas inspiradas nas ondas do Atlântico. Naquele café, Inês não aguentou mais. O que veio como uma onda, ela pegou na mão de Beatriz, ignorando os olhares curiosos dos clientes. Desde que éramos miúdas, sinto algo mais. Não é amizade, é amor. Amor que queima como o sol de verão em Sintra. Beatriz recuou, o coração acelerado. Ela amava Miguel, mas as memórias com Inês, as noites a dançar sardanas nas festas populares, os passeios de elétrico pela colina, faziam-na questionar tudo. A sociedade portuguesa, ainda conservadora em muitos aspectos, pesava sobre elas. Em Lisboa, a modernidade misturava-se ao catolicismo tradicional. Casais do mesmo sexo andavam de mãos dadas no bairro Alto, mas nas famílias, o silêncio reinava. Beatriz pensava na mãe, devota de Nossa Senhora de Fátima, que sonhava com netos. Inês, por sua vez, lutava contra o estigma interno, influenciado pelas histórias de tias que casaram por conveniência. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, as duas saíram do café e caminharam pelo rocio. Beatriz, confusa, disse: Inês, isso muda tudo. Eu não sei. Mas no fundo, um fogo acendia-se. Elas pararam num miradouro, vendo o castelo de São Jorge ao longe. Inês contou da infância, de como Beatriz a salvou de uma queda no rio, selando uma ligação eterna. A noite caiu e, com ela, o início de um triângulo. Miguel ligou para Beatriz, convidando-a para jantar num restaurante de marisco em Cascais. Ela aceitou, mas o beijo de despedida em Inês foi mais demorado do que o habitual. Pensa em nós, sussurrou Inês. Dias depois, na Feira do Livro no Parque Eduardo VII, Beatriz encontrou Inês por acaso. Elas riram de livros antigos, mas a tensão pairava. Miguel apareceu, abraçando Beatriz. Inês sentiu a traição no ar, embora não houvesse nada oficial. Ele não te conhece como eu, pensou ela. O conflito crescia. Beatriz sonhava com Inês, acordando suada. Inês, numa galeria, pintava retratos delas duas, escondendo-os. A cultura portuguesa, com sua saudade infinita, amplificava as emoções. Elas iam a um concerto de fado na Casa do Fado, onde Amália Rodrigues ecoava nas paredes.
Lá, Beatriz tocou no braço de Inês e um arrepio as uniu. Mas Miguel planejava pedir Beatriz em casamento num piquenique em Sintra, entre os palácios encantados. Inês soube e confrontou Beatriz numa praia de Ericeira, onde as ondas batiam furiosas. Escolhe, Beatriz. Ele ou eu? Beatriz chorou, o vento salgado misturando-se às lágrimas. Eu amo os dois, de formas diferentes. Era o início da tormenta. A brisa do Atlântico soprava forte na praia de Ericeira, carregando o cheiro de sal e algas. Beatriz, com os pés na areia fria, olhava para Inês, cujo rosto estava iluminado pelo pôr do sol avermelhado. Como posso escolher? Miguel é estabilidade, família. Tu és o fogo que me consome. Inês virou-se, os olhos marejados. Então, sou só uma chama passageira? Nossa amizade de anos vale isso? Elas voltaram para Lisboa em silêncio, no comboio que serpenteava pela costa. Beatriz pensava na vida que levavam, fins de semana em Óbidos, comendo ginginha em copos de chocolate, visitas ao mosteiro dos Jerónimos, onde a história portuguesa se entrelaçava com suas próprias histórias. Inês era parte dela, como os azulejos nas fachadas das casas. Miguel, alheio ao turbilhão, preparava o pedido. Ele era um homem típico português, apaixonado pelo futebol, fã do Benfica e devoto à família. Trabalhando na restauração de edifícios pós-terremoto de 1755, via em Beatriz a parceira ideal. Vamos construir uma vida juntos, dizia ele, nos jantares à luz de velas no bairro Alto. Inês, sofrendo, mergulhava no trabalho. Na galeria, expunha pinturas que retratavam mulheres fortes, inspiradas em figuras como Catarina Eufémia, a camponesa alentejana mártir. Uma noite, durante uma vernissage, encontrou Sofia, uma curadora de arte de Porto, com cabelos loiros e um sotaque nortenho charmoso. Sofia elogiou as obras de Inês. Há tanta emoção aqui como dor em cheia. Inês sorriu, sentindo um vislumbre de alívio. Mas o triângulo apertava. Beatriz confessou a Miguel que precisava de tempo. Há algo no meu passado que me confunde. Ele, magoado, insistiu. É aquela amiga tua? Inês? Sempre a vi como uma sombra. Beatriz negou, mas a semente da dúvida plantou-se. Numa festa de São João no Porto, para onde viajaram juntas, o conflito explodiu. Beatriz e Inês dançavam ao som de martelos de plástico, comendo sardinhas assadas. Miguel apareceu de surpresa, convidado por amigos comuns. Vendo-as rir, ele confrontou. O que se passa aqui? Inês, corajosa, disse, amo Beatriz mais do que tu imaginas. A noite terminou em lágrimas. Miguel partiu furioso, Beatriz ficou dividida. No hotel à beira do Douro, Inês e Beatriz conversaram até o amanhecer. Lembras quando éramos adolescentes e fugimos para a Serra da Estrela? Nevava e aquecemo-nos uma à outra, recordou Inês. Beatriz tocou-lhe o rosto. Sim, e senti algo então, mas ignorei. A paixão crescia, sutil como o vinho do Porto envelhecendo. Elas passeavam pela ribeira, entre os barcos rabelos, e Inês beijou Beatriz pela primeira vez, num beco escondido. Foi um beijo doce, cheio de promessas, sem pressa, refletindo a paciência portuguesa. De volta a Lisboa, Miguel procurou Beatriz. Escolhe-me e esquece essa confusão. Mas Beatriz, agora certa dos sentimentos por Inês, hesitava. A sociedade pesava, amigos comentavam, famílias questionavam. Inês enfrentava a mãe que dizia, em Portugal, o amor deve ser discreto, tradicional. O alto tráfego veio numa viagem a Évora, no Alentejo.
Lá, entre os templos romanos e os sobreiros, Beatriz e Inês declararam amor eterno. Mas Miguel, seguindo-as, descobriu tudo. Traição, gritou ele, numa praça antiga. Beatriz chorou, não é traição, é verdade. Miguel, ferido, jurou vingança emocional, espalhando rumores entre amigos. Inês, forte como as mulheres portuguesas que enfrentaram a ditadura salazarista, apoiou Beatriz. Juntas, superamos. Mas a dúvida persistia. Sofia, de Porto, ligou para Inês, convidando-a para uma exposição. Vem, há espaço para ti aqui. Inês pensou em fugir, mas o amor por Beatriz a prendia. As muralhas de Évora testemunharam o confronto. Miguel, com os punhos cerrados, olhava para Beatriz e Inês como se fossem traidoras. Como pudeste, Beatriz? Planeava casar contigo. Inês interveio. O amor não se planeia, surge como o Tejo em maré cheia. Miguel partiu, deixando um vazio. De volta a Lisboa, os rumores espalharam-se como nevoeiro do rio. Amigos cochichavam nos cafés. Beatriz e Inês? Isso é moderno demais para Portugal. A pressão social, enraizada na herança católica e no machismo sutil, testava-as. Beatriz perdeu o emprego numa agência de turismo, alegadamente por distrações pessoais. Inês via as vendas na galeria diminuírem. Mas o amor delas florescia. Elas mudaram-se para um pequeno apartamento no Príncipe Real, bairro boêmio, onde a comunidade LGBT se reunia. Lá cozinhavam cozida à portuguesa, riam de anedotas e faziam amor com ternura, sem excessos, focando na conexão emocional. Tu és a minha pátria, dizia Beatriz, e quando pessoa. Miguel, amargurado, procurou consolo em Sofia, que conhecera através de Inês. Num twist de destino, eles começaram a namorar. Inês soube e sentiu a picada da traição. Ele usa-a para me magoar, pensou. Numa peregrinação a Fátima, Beatriz e Inês buscaram paz. Entre as velas acesas e as orações, Beatriz rezou: Deus, guia-nos nesta jornada. Inês, menos devota, encontrou força na resiliência portuguesa, como os navegadores que enfrentaram o desconhecido. O conflito escalou numa festa de Natal em casa de família. A mãe de Beatriz, ao saber, chorou. Isso não é natural. Inês defendeu: o amor é universal, como o fado que canta a dor e a alegria. A família dividiu-se, refletindo a sociedade portuguesa em transição. Miguel apareceu com Sofia, anunciando noivado. Beatriz sentiu ciúme residual, mas Inês sofreu mais. Ele rouba a minha amiga para se vingar. Num momento de fraqueza, Inês confrontou Sofia: sabes que ele te usa? Sofia, sábia, respondeu: o amor é complexo como os vinhos do Douro. Talvez sim, mas eu escolho acreditar. Beatriz e Inês viajaram para a Madeira, buscando refúgio. Nas levadas verdes e flores exóticas, reconectaram-se. Promete que ficamos juntas, disse Beatriz. Inês jurou, mas dúvidas pairavam. De volta, Miguel planeou uma armadilha, convidou Beatriz para uma conversa amigável. Lá tentou reconquistá-la com memórias. Lembra os nossos passeios em Belém? Beatriz hesitou, mas recusou: meu coração é de Inês. Inês descobriu e sentiu traição. Foste vê-lo? Depois de tudo? Elas brigaram feio, no apartamento, com pratos voando como em dramas fadistas. A separação temporária veio. Inês voltou para a galeria, pintando dor. Beatriz vagou por Lisboa, ouvindo fado nas ruas. Mas o amor prevaleceu.
Num concerto de Marisa, elas reencontraram-se. Perdoa-me, disse Beatriz. Inês abraçou-a sempre. Miguel, vendo a força delas, arrependeu-se. Quebrou com Sofia, admitindo: eu era o obstáculo. O arrependimento de Miguel veio como uma chuva de verão, refrescante mas tardia. Num café no Chiado, encontrou Beatriz e Inês. Fui egoísta. O amor de vocês é puro, como o ouro filigrana de Viana do Castelo. Elas perdoaram, refletindo a misericórdia portuguesa, enraizada na fé e na humanidade. Com isso, o triângulo dissolveu-se. Sofia, magoada mas forte, voltou para Porto, abrindo uma nova galeria. Inês enviou-lhe uma pintura como gesto de paz. Beatriz e Inês fortaleceram-se. Participaram na Marcha do Orgulho em Lisboa, de mãos dadas entre bandeiras arco-íris e música eletrónica. A sociedade evoluía, leis permitiam casamentos iguais e a juventude abraçava a diversidade. Elas viajaram para o Algarve, onde as falésias douradas encontravam o mar turquesa. Lá planeavam o futuro, adotar uma criança, talvez, ou abrir uma galeria juntas. Seremos como as oliveiras antigas, resistentes, disse Inês. Mas um novo conflito surgiu, a saúde da mãe de Beatriz piorou. No hospital de Santa Maria, ela confessou: vi o vosso amor. É belo como as procissões de Páscoa. Isso curou feridas familiares. Inês, inspirada, criou uma série de pinturas sobre amor lésbico na Portugal contemporânea, exibidas no Centro Cultural de Belém. Críticos elogiaram: captura a essência da saudade moderna. Miguel encontrou novo amor, uma professora de história, e desejou felicidades às antigas rivais. A paixão ardente amadureceu em companheirismo. Elas celebraram o aniversário em Sintra, no Palácio da Pena, com vistas mágicas. Da amizade à eternidade, brindaram com vinho verde. Mas a vida testou-as novamente. Inês recebeu uma oferta de trabalho em Paris. É uma oportunidade, mas sem ti, não vale. Beatriz incentivou: vai e eu sigo-te. O amor transcende fronteiras, como os descobridores portugueses. Inês partiu, mas a distância doeu. Cartas e chamadas mantinham a chama, mas ciúmes surgiram com colegas francesas. Numa visita, Beatriz encontrou Inês com uma amiga próxima, Marie. É só amizade, disse Inês, mas Beatriz duvidou, e quando passado? A reação foi explosiva. Traição novamente? Inês negou: aprendi com Miguel. És a única. Elas reconciliaram-se na Torre Eiffel, mas o episódio deixou cicatrizes. De volta a Portugal, decidiram casar. Num mosteiro em Alcobaça, inspiradas nos túmulos de Inês de Castro e Pedro I, a lendária história de amor trágico português. A cerimônia foi simples, com fado ao vivo e amigos. A mãe de Beatriz abençoou: que Nossa Senhora vos proteja. O casamento selou o compromisso, mas a vida pós-nupcial trouxe desafios. Em Lisboa, o custo de vida subia e o turismo massivo alterava o bairro. Beatriz, agora guia turística freelance, lutava com a gentrificação. Inês, de volta da França, via a galeria enfrentar concorrência. Elas adotaram uma gata, chamando-a à saudade, simbolizando melancolia portuguesa. Noites eram passadas a ler Saramago, discutindo a alma nacional. Um alto tráfego veio com a pandemia simulada, digamos, uma crise económica. Inês perdeu exposições, Beatriz tours. Elas apoiaram-se, cozinhando sopa de pedra e ouvindo rádio. Miguel, agora amigo, ajudou com contatos. Somos uma família alargada, disse.
Inês engravidou via inseminação com dador anónimo, refletindo avanços sociais. Beatriz, ansiosa, cuidava dela. O nascimento de uma menina, Maria, trouxe alegria. Ela terá 2 mães fortes, disseram. Mas a avó, conservadora, hesitou inicialmente. Com o tempo, aceitou, ensinando à neta canções tradicionais. A família viajou para os Açores, ilhas vulcânicas de verde exuberante. Lá, entre lagoas e hortênsias, renovaram votos. Da inocência à maturidade, sussurrou Inês. Conflitos menores surgiram, discussões sobre educação, mas o amor prevaleceu. Numa reflexão pessoal, Beatriz escreveu um diário. Nossa história é como fado, dor, paixão, redenção. Inês expôs uma tela gigante, 2 mulheres entrelaçadas, com elementos portugueses, tejo, azulejos, fado. A sociedade aplaudiu, mostrando mudança. Jovens lésbicas aproximaram-se, vocês inspiram. Miguel casou com a professora, convidando-as. Lá tostaram a amizade renascida. Mas uma traição final testou. Uma ex de Inês, de juventude, reapareceu enviando mensagens. Beatriz descobriu e confrontou. Por que agora? Inês explicou, foi passado. Bloquear. Beatriz perdoou, fortalecendo o laço. Com o tempo, Maria cresceu, correndo pelas ruas de Alfama como as mães outrora. Beatriz e Inês, agora nos 40, viam o cabelo grisalhar, mas o amor permanecia ardente. Elas abriram uma galeria-café no bairro Alto, misturando arte e pastéis. Turistas e locais elogiavam, aqui sente-se Portugal autêntico. Miguel visitava com a família, rindo do passado. Que triângulo louco fomos! Inês pintava retratos de Maria, capturando inocência. Beatriz contava histórias de navegadores, ensinando resiliência. Numa crise de saúde, Inês adoeceu, um susto com o coração. Beatriz cuidou dela no hospital, rezando. Não me deixes, suplicou. Inês recuperou, dizendo, nosso amor é imortal, como as lendas de Inês de Castro. O fim veio num miradouro ao pôr do sol. Elas sentaram, mãos dadas, vendo Lisboa brilhar. Da amizade à paixão, à família. Que jornada humana, refletiu Beatriz. A história terminava com esperança. Maria, adolescente, declarava, amo como vocês, livremente. Num tom personal, o narrador conclui, em Portugal, onde a saudade é rainha, o amor vence barreiras, tecendo laços eternos. Beatriz e Inês provam que a paixão ardente pode ser gentil, humanizando-nos a todos.